graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Seja mais uma vez bem-vindo à nossa reunião de toda quinta-feira. Hoje vai ser uma mensagem mais leve, menos puxão de orelha. Eu sei que muita gente diz que dia de quinta-feira eu tiro para puxar a orelha. Eu quero bater um papo importante com vocês e tentar abrir os olhos espirituais para que vocês enxerguem, para que vocês vejam que sem a presença de Deus em nossa vida não conseguimos nada. Você que acompanhou a mensagem, as últimas mensagens de quinta-feira, você viu o que aconteceu quando Jesus falava sobre o espírito de demônio, quando sai da vida da pessoa, e o que aconteceu com Saul. Mesmo tendo do Espírito de Deus, ele foi rejeitado, até que acabou na própria morte de Saul. E por que Saul foi rejeitado? Ele foi rejeitado porque ele deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a própria voz. E um detalhe muito importante, ele deixou de ouvir a voz de Deus, ouvindo a própria voz em nome de Deus. E infelizmente isso está acontecendo dentro das religiões, no meio do povo que se diz ser o povo de Deus. As pessoas estão ouvindo a voz do ego e estão chamando a voz do ego na voz de Deus. Isso porque elas acham que têm um direito ou que estão certas e não para analisar se o seu jeito de estar certo é o jeito que Deus quer. Se a tua maneira de estar certa é a maneira que Deus quer. E para conseguir ilustrar isso, a mensagem que eu vou trazer hoje para você é a mensagem que fala sobre Marta e Maria. Mas antes, feche teus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração, encurve a sua cabeça em nome de Jesus. Ó Senhor nosso Deus e eterno Pai, o Senhor é poderoso, justo e verdadeiro. E eis que neste momento nós nos reunimos como teu povo, nós nos reunimos como a tua igreja para buscar a tua presença, para buscar a tua graça, para pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia e compaixão de nossas vidas, para pedir ao Senhor que o Senhor venha nos envolver com a tua graça, com a tua presença e nos guiar nas horas de dificuldade, nos momentos de dificuldade. Meu Deus amado e meu eterno Pai, esteja conosco, seja o nosso guia, seja a nossa luz. Espírito Santo, que cada palavra, que cada mensagem seja para o nosso fortalecimento espiritual, em nome de Jesus. Aleluia. Diga amém, diga graças a Deus. Como eu estava dizendo, as pessoas têm um jeito de dizer que é a voz de Deus, quando na verdade é a sua própria voz. E aí vamos dar exemplos recentes. Recentemente, vivemos o período chamado Natal, vivemos o período da virada de ano, e as pessoas estão naquele clima de aconteceu o Feliz Natal e ainda acontece Feliz Ano Novo. Vamos para o Natal. O que foi que as pessoas fizeram durante o período do Natal? Compraram suas aves, seja galinha, seja peru, seja chester, compraram seus panetones. E olha que teve pessoas que desviou dinheiro de outras finalidades para comprar o seu peru. Pronto, vou dar um exemplo. Muita gente aqui em Salvador viu um caso com o pai que bateu nas filhas na praia, e isso trouxe comoção para quem gravou o vídeo, para a sociedade, virou notícia.
Mas esse não é o assunto, tá? O assunto não é esse. Esse mesmo pai, no vídeo que ele se retratava para a sociedade, ele dizia o seguinte: ele dizia que ele pegou o dinheiro que ele não podia, juntou o dinheiro que ele não tinha e comprou uma cervejinha. E depois de ter comprado a cervejinha, pegou o dinheiro para transporte e foi passar o primeiro dia do ano na praia. E eu quero chamar a sua atenção para isso, porque a sociedade já criou essa rotina. Já é uma rotina da sociedade. Já é uma rotina que você não consegue tirar das pessoas. Tem pessoas que, se não passar a virada de ano com uma roupa nova, entre parafuso. Tem pessoas que, se não passar a virada de ano na praia, entre parafuso. Tem pessoas que, se não tomarem uma cerveja, não curtiram. Tem gente que diz assim: eu vou curtir o final de semana, tenho que ter o dinheiro para cerveja. E infelizmente, essa não é a cultura do mundão apenas. Essa cultura também é do povo que se diz ser o povo de Deus. O povo de Deus também, infelizmente, tem adotado essa cultura. Vamos dar exemplo? Teve pessoas que se dizem ser de Deus que passou a virada na igreja, terminou na praia, ou passou o dia primeiro na praia. Ah, pastor, o senhor está dizendo que é proibido o cristão ir para a praia? Não, de maneira alguma. Muito pelo contrário. Você pode pegar a sua família e curtir um dia na praia? Vá. Só não esqueça, quando você estiver na praia, quem é você. Só não esqueça que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Só não esqueça que a sua família é uma família abençoada por Deus. Então não vá estar na praia fazendo exatamente o que o povo do mundo faz ou faria. Tenha um comportamento cristão. Seja cristão e tenha um comportamento cristão. Amém? E aí Jesus se depara com uma situação, e é esta que eu quero usar para vocês. Jesus vai para a casa de Marta e Maria. Leamos. Indo eles, Jesus e os discípulos, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvia os ensinamentos. Vamos dizer que a Marta era preocupada. Ela se preocupava em fazer sala, se preocupava em tomar atitude. Isso é ruim? Não, isso é bom. Enquanto Maria nem viu Jesus, enquanto Maria nem chamou Jesus, a Marta hospedou Jesus na casa dela. A Marta convidou Jesus a estar com ela, tá? Não confunda, eu não estou dizendo a você que você não seja uma pessoa preocupada, que você seja irresponsável, tá? Eu não estou dizendo que você tem que ser irresponsável. Não confunda despreocupado com irresponsável. Continuemos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique sozinha, que eu sirva sozinha, ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Então, Marta estava servindo Jesus, arrumando a casa, cuidando de coisas que naquele momento poderia esperar. Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Deus. O que eu quero que você preste atenção é que o tempo de Marta era muito curto, porque o objetivo de Marta estava em atender Jesus como anfitriã. E
Jesus, naquele momento, ele não precisava de anfitrião. Ele queria a ovelha, tá? Ele não queria a mulher que estivesse servindo a ele a comida ou a bebida, que não era por aquilo que ele trabalhava. Ele queria que aquela mulher estivesse sentada na frente dele como ovelha. E ela vai descobrir isso quando ela pergunta, quando ela diz assim: mestre, ô mestre, eu estou aqui sozinha, lavando prato, fazendo pão, preparando vinho. Maria está aí sentada sem fazer nada. Isso não incomoda o Senhor? Presta atenção. E o verso 41, e esse verso 41 é o motivo de eu ter pego essa mensagem de hoje. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. E aí eu volto para a festividade do Natal. Teve pessoas que passou dias procurando pisca-pisca. Eu ainda vou fazer um estudo sobre isso, viu? Na batalha espiritual, você vai aprender o quanto Satanás tem enganado as pessoas. Na batalha espiritual, você vai aprender que o mundo espiritual das trevas tem dominado as pessoas disfarçado de luz. E as pessoas têm aceitado porque é mais fácil. É mais fácil aceitar as trevas como luz do que enxergar que é trevas e combatê-las. Tá? Então o que acontece? Presta bem atenção em nome de Jesus. Veio o Natal e as pessoas foram comprar árvore, comprar pisca-pisca, comprar aquele negócio que fica enfeitando, parece uma cobrinha colorida, que eu não sei o nome daquilo. Vai rir de mim não, hein? Nem vai botar risada no comentário não, se quiser pode botar. Então, as pessoas começaram a se dedicar a criar um ambiente dentro de casa que refletia a ideia que eles têm sobre o Natal. E o que foi que aconteceu com as casas, com as cidades, com o povo de um modo em geral? Se caracterizou no Natal tradicional do mundo. E as pessoas se preocuparam com isso. E as pessoas investiram nisso. Tá? Você vê que a tecnologia trabalha nessa direção. Tá aí o Chester, que é produzido especialmente para essa data. Você vê que a sociedade trabalha nessa direção. As pessoas juntam dinheiro ou fazem dívida para o próximo ano. Tem gente que vai pagar agora no mês de janeiro dívida do Natal de dezembro do ano passado. Já viu que coisa boa? Boa, né? Para quem gosta de fazer dívida é ótimo. Pois é. Então as pessoas criaram esse ambiente. E o que é que acontece? Um ambiente todo voltado às trevas, não à luz. Você não vê no nascimento de Jesus, quando você lê a Bíblia, quando você vê a visita dos Reis Magos, você não vê a árvore do pinheiro, você não vê o pisca-pisca, você não vê aquelas bolas, você não vê nada daquilo. Quando os Reis Magos visitam Jesus, os Reis Magos vê um menino numa manjedoura. A família de Jesus, o seu pai emprestado e sua mãe, estão dentro de um estábulo. E lá Jesus está, nascido entre os pobres, nascido entre os humildes. E foi assim que Jesus nasceu. Aparece os Reis Magos e leva para Jesus uma oferta. Você vê que no Natal as pessoas gastam na bebida, gastam no peru, faz de tudo, mas não leva uma oferta para a obra de Deus, não importa qual, tá? Não importa qual a igreja, não importa qual ministério, eles não levam uma oferta para a obra de Deus. E se o pastor chegar e falar assim, olha, eu estou
convocando a igreja, e não pode, não vai, tá? Porque se ele convocar a igreja para levar uma oferta de Natal, ele está atestando que 25 de dezembro é o Natal para ser seguido pela igreja, e ele está cometendo um erro grave. Amém? Então ele não pode. Eu estou criando uma hipótese e ela não pode acontecer. Tá bom? Então o pastor ele chega e diz assim, ó, você vai trazer uma oferta de Natal. As pessoas vão achar um absurdo. Vai ter pessoas que passou a planilha de compra e vai dizer, tem o Chester, tem a cerveja, tem o vinho, a virada de ano tem a cidra, tem a champanhe, tem outras coisas mais. Vai dizer assim, rapaz, não tem espaço para levar para a obra de Deus uma oferta. Mas pois é, os reis magos visitaram Jesus e levaram seus presentes. Então, olha que esse Natal que as pessoas têm comemorado e as pessoas têm investido, nada tem a ver com o nascimento de Jesus na Escritura Sagrada. Mesmo porque aparecem imagens e autoridades espirituais, e eu vou falar de novo, aparecem autoridades espirituais que sequer é mencionada na Bíblia, como o Papai Noel, como o seu trenó que distribui presentes. Então você vê que cada dia que passa, as fábulas e a religiosidade, eu vou falar assim, eu usar um outro termo, tá? Mais forte, mas eu não vou usar. Então, essa religiosidade e essa falsa intenção de se aproximar de Deus tem levado as pessoas numa direção totalmente errada. Jesus disse, Marta, você se preocupa com muitas coisas. Você vê que já começou o ano, daqui a pouco chega a Páscoa. E aí, o que é que o coelhinho da Páscoa, o que os ovos de chocolate tem a ver com o sacrifício de Jesus? Que inclusive a ceia da Páscoa, ela já foi estabelecida 2 vezes. A ceia da Páscoa, ela foi estabelecida 2 vezes. Na primeira Páscoa pelo próprio Deus e na segunda Páscoa por Jesus. Vai pesquisar, não vou falar isso agora não. Ao longo da batalha espiritual eu falo, mas eu não vou falar sobre isso agora. E as pessoas se preocupam em quê? Em comprar o ovo da Páscoa, e tem pessoas, outra vez, que se não levar para casa o ovo da Páscoa, se não comer o chocolate no formato de um ovo, entre parafuso. As pessoas preocupadas com futilidade. Aí eu estou falando de festa, e você acha que minha preocupação é só essa, né? Não. Eu tenho preocupação mais grave. E essa é a próxima mensagem. Eu vou falar sobre a pessoa do Espírito Santo, seria hoje. Mas agora eu entendi, porque o Senhor não quis que eu falasse hoje. E eu vou falar sobre a pessoa do Espírito Santo na próxima quinta-feira. O que as pessoas têm feito? Eu fui batizada com o Espírito Santo. O que foi que aconteceu? Eu rodei na igreja, bati a cabeça na parede, dei tapa nos irmãos, pulei no meio da igreja. Foi uma coisa de louco. Foi isso aí, uma coisa de louco. Menos a presença do Espírito Santo. E as pessoas ficam preocupadas. Eu quero ter o Espírito Santo. Sabe como é que tem gente que acha que tem da pessoa do Espírito Santo? Porque fala em línguas. Falou em língua, embolou a língua, tem a presença do Espírito Santo. Se eu contasse para você a quantidade de demônio que eu expulsei de corpo de pessoas, falando em língua, se eu falasse para você a quantidade de profeta que eu expulsei demônio da vida dele, falando em língua, se eu falar para você a quantidade de chamado de profeta
que quando manifestou com espírito imundo, pessoas da própria igreja não tiveram autoridade para expulsar, colocaram em camisa de força. Tem um caso que eu lembro, que eu estava na congregação que eu faço parte, o povo saiu para evangelizar, e quando o povo evangelizava, viu uma cena que eles ficaram preocupados. 2, 3 irmãs da igreja, ou era 2 ou era 3, não lembro bem, com uma outra pessoa endemoniada, e essa pessoa endemoniada estava se debatendo, arrebentando, inclusive botaram essa pessoa na camisa de força. O pessoal voltou correndo, me chamou, disse assim: pastor, vem acudir porque o negócio está feio. O pessoal não está conseguindo expulsar o demônio. Eu digo: como é? Não, o pessoal não está conseguindo, botou na camisa de força, está lá saindo na mão com o demônio. Aí eu fui, saí, me desloquei do templo onde eu estava, deixei alguém tomando conta, que na época eu ficava só, tomando conta, quando o povo saía para evangelizar. Me desloquei até o outro templo, que não era distante, era próximo. Da porta mesmo, eu disse: ó demônio, em nome de Jesus, saia. E voltei. As pessoas ficaram olhando. Pastor, só isso? Você viu como Jesus curava? Tem gente que está preocupada em fazer uma oração de libertação, dizendo o nome do demônio, explicando o ritual que foi feito para aquele demônio estar ali. Meu amigo, não precisa nada disso. O cara suja está lá no corpo da pessoa. O cara suja está lá. Olha para o cara sujo e diz assim: eu estou infeliz. Tu perdeu a autoridade sobre essa vida. Vai embora. Em nome de Jesus eu te mando. Cai fora. Acabou. Aí tem gente que está preocupada em fazer uma oração longa, está preocupado em fazer uma oração chamativa. E por quê? E o Senhor? Quantos? Quando se cansa disso aí, vem para o canal, participa de 2, 3 mensagens, Jesus abençoa. O problema é que não fica, né? Não fica o tempo todo, porque a mensagem é dura. Pastor puxa a orelha, pastor chama a atenção, e aí não fica o tempo todo. Mas, quantos? Aí todo dia: pastor, eu rezo o Salmo 91, eu rezo o Salmo 23, que adianta? Salmo 91 são palavras, Salmo 23 são palavras, a oração do Pai Nosso são palavras. Se ela não sai do teu coração, não tem resultado. Se ela não brota da verdade que existe dentro de você, não tem resultado. São palavras vazias. A palavra de Deus, é a palavra do próprio Deus. Se você não aceita na tua vida, não tem valor. Para você, não funciona. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Lá em Deuteronômio: se ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar e cumprir. Se você pega a palavra de Deus de um modo em geral, que é poder, não aprende, não obedece, não tem valor. Se a palavra do próprio Deus não funciona para você, se você não aceitar no seu íntimo, quanto mais a leitura do Salmo 23 e 91. E é aí que o diabo pega muita gente, é aí que o diabo engana muita gente, e é aí que muito charlatão prospera, se torna poderoso no meio religioso, à custa da desgraça de muita gente que não tem ouvido a palavra de Deus. E agora a máscara cai. Por quê? Porque Deus cessa. Esse ano Deus cessa de ouvir as orações. Esse ano Deus vai ouvir a oração do justo, tá? E toma muito cuidado, você que se acha justo. Espero que realmente você seja justo. Então Deus ouve a oração do justo, mas o Senhor pune
aqueles que têm brincado com Deus. Olha que de uma hora para outra, o nosso país está passando por um rebuliço. Talvez você não está sentindo ainda, porque como o povo tem costume de dizer aí fora, o Brasil é um país rico. Bora ver até onde vai e bora ver o que é que Deus tem preparado, e você vai descobrir. Ah, pastor, mas por que Deus está permitindo? Deus está permitindo em cima de sua escolha. Sempre é sua escolha. Sair de casa ou ficar em casa, sua escolha. Trabalhar ou não, sua escolha. Comer ou não, sua escolha. Ser limpinho ou sujo, sua escolha. Sempre é sua escolha. E aí Jesus disse, 41 e 42, para a gente orar. Tá? A mensagem hoje é mais rápida. Eu quero preparar você. Inclusive, aqueles que não conseguiram ver essa mensagem, é essa mensagem que vai ser exibida na sexta-feira. Tá? É essa mensagem. Essa mensagem, ela já é para agora, para quinta-feira à noite, 8 horas da noite, e é essa mensagem que vai ficar para sexta-feira. Então tá aqui, ó. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Em outra passagem, Jesus disse assim: buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Tá? Eu não vi as pessoas marcando jejum. Vamos lá, vamos partir do princípio que esse Natal que as pessoas comemoram é de verdade. Eu não vi as pessoas que acreditam nesse Natal marcando o santo jejum, em agradecimento a Deus pela vida de Jesus, pela vinda de Jesus. Eu não vi. Mesmo porque o próprio Jesus não nos ensina a celebrar o seu nascimento. O próprio Jesus nos ensina a celebrar a sua morte. E olha que interessante. Esse valor todo do nascimento de Jesus, ele foi confirmado no dia que Jesus morreu. E nós sabemos que a morte do Senhor Jesus foi ela que consumou a nossa salvação, né? Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o Senhor Jesus para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como é que nós celebramos a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? É através da Santa Ceia. A nossa Páscoa é, na verdade, a celebração da Santa Ceia do Senhor. Toda vez que nós nos reunimos e nós participamos da Santa Ceia do Senhor, é que nós celebramos a nossa Páscoa. Jesus, ele não nos orienta a celebrar o seu nascimento. O Senhor Jesus, ele nos orienta a celebrar a sua morte. E qual é o período que nós celebramos a morte de Jesus? Jesus disse que todas as vezes que nós nos reunimos em memória dele, então nós participamos do seu corpo, bebemos do seu sangue, nós lembramos do motivo de nossa salvação, que é a morte de Cristo Jesus. Eu quero convidar você a orar. Eu quero convidar você a fazer uma reflexão sobre sua vida. Eu quero convidar você a, diante de Deus, ver se de fato e de verdade você tem colocado a sua vida no altar de Deus. Se você tem priorizado, Você tem priorizado fazer a vontade de Deus, se aproximar de Deus, ou se você tem priorizado as coisas desse mundo. Feche seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração
e curve a sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós nos reunimos, Senhor, diante da Tua presença. Não, meu Deus, com o espírito de Marta, que estava preocupada com as coisas dessa vida, mas nós nos reunimos, Senhor, com a determinação de Maria, que queria ouvir a Tua voz, que queria conhecer ao Senhor. Meu Deus amado e meu eterno Pai, porque hoje, Senhor, as pessoas têm corrido atrás de sonhos, atrás de projetos, atrás até mesmo de necessidades sobre a sua sobrevivência, mas essas pessoas, meu Pai, elas têm esquecido de correr atrás do Senhor. Mas esse povo que se reúne comigo, essa pessoa, meu Deus, que está em oração juntamente comigo, tem um objetivo, tem uma preocupação, que é ouvir a Tua voz. Tem uma preocupação que é aprender do Senhor. Meu Deus amado e meu eterno Pai, eu estendo a minha mão na direção do Teu povo, dessa pessoa, meu Pai, que ouviu essa mensagem, dessa pessoa que agora participa dessa oração, que fazem juntamente comigo um exame de consciência. Meu Deus amado e meu eterno Pai, eu clamo ao Senhor, em nome de Jesus, que essas pessoas agora sintam a Tua paz, sintam um fortalecimento que vem do Senhor, que essas pessoas sejam tomadas de esperança, meu Deus, porque aqueles que correm para trabalhar, para resolver sua vida aqui neste mundo, e muitas vezes se acham sem tempo para ouvir a mensagem, para ler a Tua palavra, são pessoas, meu Pai, que na verdade perderam a fé, perderam a esperança, porque se ainda tivessem fé, se ainda tivessem esperança, essas pessoas, meu Deus, elas colocariam o Senhor em primeiro lugar. Essas pessoas buscariam o Senhor, mesmo sem tempo. Por mais difícil que fosse separar um tempo para orar, para ler a Tua palavra, elas fariam isso, porque o fazer é mais importante. Orar, clamar, ler a Tua palavra é mais importante. Mas só consegue, Senhor, acreditar nisso aqueles que têm fé, aqueles que têm esperança no Senhor. Por isso, meu Deus amado e meu eterno Pai, em nome de Jesus, eu clamo pelo Teu povo, eu clamo para que eles tenham fé, eu clamo para que eles tenham esperança, eu clamo, Senhor, para que a Tua presença envolva a cada um deles, levantando o aflito, o desanimado, aquela pessoa, Senhor, que por algum motivo desistiu. Eu te peço, Espírito Santo, toma essas pessoas pela Tua mão. Essas pessoas, Senhor, que há muito tempo lutou na igreja e desistiu. Essas pessoas que há muito tempo lutou, Senhor, procurando várias religiões e desistiu. Meu Deus, coloca no coração dessa pessoa o espírito daquela mãe que lutava pela filha, o espírito daquela mulher que lutava pela cura, aquela mulher que sofria de hemorragia. Coloca o espírito dessas mulheres nessa pessoa, um espírito determinado, um espírito de esperança, para que essas pessoas nunca, jamais venham a desistir, para que essas pessoas venham manter viva a esperança no Senhor. E assim, orem, jejuem, te busquem de todo o coração, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu clamo ao Senhor de todo o meu coração.
Transforma, meu Deus, a fraqueza do teu povo em força, a tristeza em alegria. Pega pela mão essa mãe que sofre pela filha, que tem, meu Deus, suas dificuldades. Pega pela mão essa mãe que sofre pelo filho, que é viciado, que é drogado. Essa esposa, meu Deus, que não sabe mais o que fazer por causa da teimosia desse marido, que insiste em viver nas drogas. Esse marido que não sabe mais o que fazer, que está atolado em dívidas, escravizado nas drogas. Meu Senhor e meu Rei, eu te clamo em nome de Jesus. Devolve a esperança para esse lar. Devolve a esperança para essa família. Devolve a esperança para esses pais, para esses filhos. Cada pessoa, Senhor, que ora comigo, seja tocado pelo Espírito Santo, seja tocado por esse espírito de fé e esperança, para que eles se levantem, para que eles continuem, para que sejam abençoados em nome de Jesus. Aleluia. Estenda as mãos na minha direção e diga: meu Deus e meu Pai, fortalece a minha fé e a minha esperança, para que nunca, jamais, eu venha me afastar da tua presença, mas que eu me mantenha firme diante de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe você, que Deus te dê uma noite de paz, que Deus abençoe o teu dia, você que está vendo pela manhã esse vídeo, e que acima de tudo, a paz do Senhor esteja com você.